Olá! Hoje nós vamos fazer a parte de cima do biquíni. Eu coloco na máquina 70 pontos, faço uma barrinha na regulagem 6, uma barrinha de 18 carreiras. E fecho a barrinha por onde vai passar um cordonê. Esse é um modelo bem básico, bem simples de sutiã de biquíni. Não vou fazer forrado a parte superior, só foi forrada a parte de baixo. Fecho a barrinha, é uma barra dupla, faço na mesma regulagem que vou fazer o trabalho. Ergo os pontos nessa carreira depois que eu fechei a barrinha, para eles não me darem nenhum problema. Agora, antes de começar a tecer, eu vou fazer um aumento lateral de algumas agulhas. Como ele não vai ser forrado, eu preciso de um acabamento, que vai ser dobrado depois. Então, pulo uma agulha e enrolo, chamo mais 3 para trabalho. Eu enrolo mais 3 laçadas em 3 agulhas. Passo o carro para a esquerda, pulo uma agulha, elevo 3 agulhas e enrolo elas também, igual ao que nós fazíamos na primeira carreira quando pusemos os pontos. Só que eu tenho que elevar essas agulhas 6 vezes, igual nós fazemos no início, para que elas trabalhem. Teço 30 carreiras. E vou começar a fazer diminuições. Nós vamos usar o transportador de 3. Vamos fazer diminuições de 1 ponto na parte interna. Não nesses 3 pontos que nós elevamos agora, mas na parte interna. Eles só vão acompanhar, para não ficarem 2 agulhas vagas. Eles vão acompanhar, preenchendo uma agulha. Então, esse ponto vago que está aqui, ele vai seguir sempre acompanhando na lateral até nós chegarmos em cima. Essa parte de 3 pontos que foram erguidas agora, depois da barrinha, vão virar para dentro e serem costuradas nessa marcação de diminuição. Aí, fechando o acabamento. Então, eu vou diminuindo a cada 2 carreiras até completar. Aqui no meu caso, eu não lembro quantas carreiras eu vou ter que fazer, eu fiz a conta e acabei esquecendo. Mas até sobrarem 6 agulhas centrais. Diminuo interno, 1 ponto. E depois transporto essas 3 agulhas para acompanharem a diminuição, deixando sempre uma agulha vaga na lateral. Na lateral da diminuição, né? Diminuo e as agulhas do lado acompanham. Diminuo e as do lado acompanham. Às vezes a gente, na hora que está transportando para fazer a diminuição, acaba chamando a agulha vaga para cima, mas tem que lembrar de baixá-la. Então, eu vou diminuindo até 6 agulhas centrais. Chegando em 94 carreiras, eu tenho 6 agulhas centrais. Essas agulhas do lado eu vou remalhar uma sobre a outra, usando o transportador de 1. Eu transporto a agulha para o lado, chamo ela para cima, passo a linha no meio da palheta e puxo. O ponto que sobra,
transporto para aquelas agulhas que vão ficar formando o cordonê. No lado também, transporto, chamo para cima, passo o fio no meio da palheta e puxo. Esse é um remalhado que uma inscrita disse que ela só conhece ele, que facilita bastante. Enfim, fizemos as 94 carreiras, agora eu vou começar o cordonê. Não existe um número específico de carreiras. Eu uso a fita métrica e vou medindo a quantia que é necessário para envolver o pescoço e ainda dar uma boa sobra. O cordonê, com o passar do carro, ele vai enrolando. Não precisa ser costurado nem fechado um ponto no outro. Essa lateral que nós fizemos com esse ponto vago, faz uma marcação, virando para dentro essas 3 agulhas que ficaram de sobra e arrematando, costurando, ele dá o acabamento que precisa na peça. Essa marcação da diminuição serve como guia, onde vai ser firmado o ponto atrás ou ponto caseado. Ok? Eu vou fazer o cordonê e depois, para a parte de baixo, já que nós fizemos uma barrinha dupla, também eu vou fazer um cordonê com 6 agulhas e vamos tecer o suficiente que envolva a parte do busto e que dê uma boa sobra para amarrar, certo? Eu faço isso e mostro a peça pronta para vocês, ok? Então, esse é o resultado do bustier da parte de cima do biquíni. Fizemos a barrinha embaixo, coloquemos 70 pontos, uma barra de 18 carreiras, eu fiz na regulagem 6, todo o trabalho. 18 carreiras, fechei a barra, aumentei para o lado 4 agulhas, uma ficando vaga para fazer a marcação de final, porque nós não íamos fazer o trabalho forrado, então eu precisava fazer um acabamento. E acabamento precisa de uma marcação para eu seguir fazendo. Então, eu aumentei 3 agulhas trabalhadas e uma vaga, até o final da parte de cima, até sobrarem 6 pontos. Diminuí um a cada 2 carreiras, formando esse detalhezinho, que depois nós acompanhamos a costura da parte do acabamento, né, a parte interna, acompanhamos nessa diminuição. Chegando em 6 pontos, esses 3 agulhas trabalhadas no lado são eliminadas e seguimos reto com um cordonê. Cordonê não tem um exato número de carreiras, é por centímetros. Aqui, no caso, tanto pode ser amarrado no pescoço, quanto ele engatar na parte de baixo, por trás, né, formando um X, entrelaçando as costas ou amarrando na lateral. Fiz 2 partes idênticas, diminuições dos 2 lados, costurei o acabamento, que é interno, e coloquei o cordonê também na parte de baixo, todo o trabalho arrematado. Aqui no meio eu coloquei um canutilho de madeira grosso, para dar uma diferenciação, caso ela queira puxar mais para o lado, esse cordonê vai dar um charme. Então, caso ela não queira, é só tirar o cordonê da parte de baixo, tirar o canutilho e colocar o cordonê novamente. Esse é um bustier básico, simplésimo. Ela tem um busto de 100 centímetros de busto, então não é nem muito grande nem muito pequeno. Já quem tem mais busto, eu seria, ao invés de cordonê na parte de cima, terminar com mais pontos, ao invés de 6, terminar com uma quantia maior de pontos, uns 14, por exemplo, e fazer a alça larga que junta, não amarra, ela fique junta na parte de trás, formando mais sustentação para o seio, porque senão ele acaba não tendo
o volume é grande, não tendo sustentação, acaba caindo, né, aparecendo coisas do gênero. Uma variação também poderia ser aqui embaixo. Ao invés de uma barrinha para passar o cordonê dentro, deixar o bustier iniciar com os pontos só enroladinhos, sem dobrar, e fazer um acabamento largo, como nós fizemos o cos da calcinha, da parte de baixo do biquíni. Fazer um acabamento largo que envolva toda a lateral, ou até maior, ou rendado, ou em bico, ou em crochê. Quer dizer, variação aos milhares dá para fazer com com essa ideia base. Também poderia ser forrado, dupla face no caso, que a pessoa pode usar ora de um lado, ora do outro. Também poderia ser uma cor, um lado do bojo de uma cor, o outro lado de outra. Enfim, dá para criar. Ok? Bom trabalho!